Todo mundo tem um sonho que foi extremamente marcante. Você provavelmente já teve um sonho que você lembra até hoje. Ele pode até não ter sido sobre algo super específico que você se importa ou que você sente que fala sobre você, mas alguma imagem pode ter sido essencial para você. Você pode, por exemplo, ter sonhado que você estava numa grande aventura, como se fosse um conto de fadas. Você pode também ter sonhado com alguma palavra específica. Às vezes as pessoas sonham com números e com formas. Pode ser também que você tenha tido um sonho muito simbólico, com muitas imagens, representações. Às vezes aquele sonho difícil assim de destrinchar. E às vezes pode ter sido o sonho mais simples do mundo, no qual você deu as mãos para alguém que você amava no passado, mas que você não vê há mais de 10 anos. Mas nesse sonho é como se aquela pessoa estivesse ali, e aí você acorda de um jeito estranho, porque parece que aquela situação foi tão real a ponto de você sentir as mesmas coisas que você sentia no passado. Então, como uma vida tão diferente pode estar tão viva na gente sem que a gente saiba? Esse lugar misterioso, estranho, encantador é o mundo dos sonhos. A base desse episódio é esse livro, O Mundo dos Sonhos, de Derek e Julia Parker. Esse casal escreveu vários livros ao longo da vida, mas esse em específico foi publicado pela editora Círculo do Livro e ele tem imagens incríveis. Eu não sei como que era o livro original, mas essa editora, se eu não me engano, ela era parte do Grupo Abril. E eles sempre faziam livros de capa dura, nesse estilo almanaque, no qual você vai vendo assim várias coisinhas ao invés de um grande tratado. Esse não é um livro assim, saiba tudo sobre os sonhos, até mesmo porque eu acho que não dá pra gente saber tudo sobre alguma coisa. E uma das coisas que eu achei mais interessante é que, apesar de eu gostar bastante de psicologia, principalmente do Carl Jung, da Marie-Louise von Franz, que falam desses aspectos que muitas pessoas chamariam assim místico dos sonhos, esse livro pincela sobre isso, mas ele também permite ver esse universo dos sonhos de uma forma mais distante, sabe? Porque Freud, Jung, eles são um caminho para olhar e interpretar, mas às vezes eu acho que essa linguagem, por já estar marcada como mística, ela afasta um pouco as pessoas. A introdução desse livro é bem legal e diz assim: todo mundo sonha. Uma noite normal de sono sempre inclui não apenas um, mas vários períodos de sonho. Esse é um fato indubitavelmente comprovado pela experiência. Algumas pessoas se esquecem completamente dos seus sonhos e por isso afirmam que não sonham. Outras lembram-se de quase tudo que sonham e a maioria das pessoas lembram-se de alguns elementos dos sonhos e, por vezes, recordam detalhadamente um sonho que, por qualquer razão, lhes causa uma impressão particular ou lhes parece de especial importância. E quase todas as pessoas exprimem uma sensação de que pelo menos alguns sonhos têm algo importante a lhes comunicar. A crença de que os sonhos significam algo sobrevive desde muito antes dos tempos em que eles foram interpretados como mensagens dos deuses. Esse é um episódio que eu acredito assim que ele vai mexer muito com as memórias de vocês, sabe? Ele vai mexer com o que vocês sonharam, com sonhos importantes de vocês, porque enquanto eu fui fazendo esse episódio, que ao mesmo tempo eu fui lendo esse livro, eu lembrei de vários sonhos meus e foram assim, gente, lembra daquele sonho que eu tive? Se em algum momento você quiser contar um sonho que você teve, se ele for um sonho compartilhável, se você achar que ele pode dizer alguma coisa importante aqui, dentro disso que a gente está conversando e dentro desse campo mesmo que a gente abre em cada episódio, fica muito mais que convidada para compartilhar, porque eu acho assim que às vezes vocês não sabem, mas eu não sei como que é o comportamento de vocês, mas dependendo do que eu tô vendo e tô lendo, se é interessante para mim, eu abro os comentários e eu leio o que as outras pessoas estão falando. E eu acabo pensando, caraca, eu também tô pensando isso, eu também tô pensando aquilo. Então vocês nunca pensem assim que não é porque vocês não estão aqui no meu lugar, que eu tô falando, gesticulando e tal, que a contribuição de vocês não é importante, sabe?
A internet é um meio muito poderoso da gente compartilhar nossas experiências e nossa energia, e todo mundo que tá aqui ouvindo tá, de certa forma, dentro desse campo aqui disso que a gente tá criando, sabe? Mesmo que seja virtual. Então, se você sentir, por favor, eu adoraria assim que isso fosse como uma roda mesmo pra gente contar algum sonho que a gente teve e compartilhar. E eu acho que é interessante porque eu estou gravando também esse episódio no dia 13 de março, são quase 4 da tarde agora, e já a gente tem um eclipse que é visível aqui, visível parcialmente no Brasil, ou completamente, não sei, um eclipse lunar. É um momento mesmo em que a gente fica um pouco mais, como eu posso dizer assim, com uma sensibilidade mais aflorada para outras coisas que não são o pensamento racional e a coisa mais cotidiana, assim. Eu tô achando muito síncrono que eu tô gravando esse episódio nesse momento, eu acho que não foi exatamente pensado, mas é também um momento de prestar atenção nos sonhos. Então, o que você sonhou ontem, o que você sonhou essa semana, o que você vai sonhar nos próximos dias. E é isso, gente. Então, a introdução desse livro já é bem legal e ele fala aqui que esse livro se propõe a discutir as diferentes teorias psicológicas a respeito dos sonhos, bem como os fatos descobertos por seus pesquisadores, além de oferecer ao leitor uma oportunidade de testá-los na própria vida. Eu tô muito animada, então eu tô correndo nas palavras aqui. Mas o que eu achei desse livro? Essa parte introdutória extremamente interessante. Ele fala tanto assim dessa parte mais psicológica, mas ele também fala do funcionamento do nosso processo de sono, onde, em que momento do sono acontece o sonho. Então essa informação mais científica é interessante para quem quer entender o que acontece quando você deita na cama, sabe? E aqui no fim, ele vem e traz, não são significados, mas são sugestões, são o que simbolicamente comidas e bebidas significou em algumas culturas, em algumas vivências, o que pessoas que pesquisam isso dentro dos sonhos têm a dizer, o que elas podem querer dizer dentro do seu sonho. E desde aqui do começo, eles falam que isso não é fixo. Então, não existe, assim, você digitar no Google o que significa cobra, sonhar com cobra. E aí é um significado universal que vale para todo mundo. O que eles dão aqui são pistas para você conseguir começar a se perguntar o que aquilo significa para você. Então, você vai traçando esses paralelos, você vai entendendo isso e você vai puxando para você, porque o sonho é algo muito pessoal, é algo só seu, então não tem como uma outra pessoa vir e dizer para você assim, olha, você sonhou com isso, então é aquilo, sabe? Isso quer dizer que sua vida tá X ou Y ou Z. Isso é um ponto bem importante na real, porque a primeira coisa que se destaca quando a gente fala de sonhos é que ninguém sonha os nossos sonhos. Só você sonha os seus sonhos. Você tem noção do que é isso? Do quão, assim, forte e importante é esse tipo de informação? Porque é algo tão individual que se em algum momento um grupo de pessoas acordasse falando assim, a gente teve exatamente o mesmo sonho, no mesmo dia, na mesma hora, isso seria algo, assim, chocante. Na verdade, seria talvez até meio poético, incrível, meio profético. E não é assim, eu sonhei com você e você também sonhou comigo no mesmo dia. Só isso já é, assim, bem impactante. E os sonhos, eles têm essa característica de serem algo feito, assim, dentro da gente, algo manufaturado no nosso interior. É uma manifestação de imagens e sentimentos que é só nosso. É pra nós, eu tenho essa sensação de que ele é feito pra mim, sabe? Todo mundo tenta descobrir de onde eles vêm e a gente não consegue saber, porque os sonhos, eles são um mistério. O ser humano não gosta muito das coisas misteriosas, ele quer ficar explicando, buscando, e existe uma parte legal disso, mas existe uma outra parte que tem coisas que a gente não sabe. Por mais que a gente tenha, assim, teorias e tal, é difícil a gente chegar no centro, O ser humano, ele sempre está rodeando certos temas. Os sonhos, o nascimento, a morte, o amor, são coisas, assim, que elas mexem com a gente por serem misteriosas mesmo. E por causa da força gigantesca que elas têm no decorrer da nossa vida. Mas algo importante sobre o sonho é que eles são uma manifestação criativa. Então as pessoas falam assim pra mim, nossa, eu não consigo criar, eu tô travada,
ou eu tô com esse problema e eu não consigo resolver. E aí ela vai à noite, sonha com a história mais maluca que existe, com as imagens mais vívidas que já podiam existir na Terra. E aí eu fico pensando, cara, deve ter algo que a gente esqueceu sobre a nossa fonte, porque como que eu deito e sonho tudo isso e eu acordo e eu falo que eu não consigo criar? Ou melhor, será que esse é o movimento natural da minha energia interior? Será que é mais provável que seja para ser fácil do que difícil? Se sim, então, enquanto a gente está acordado, provavelmente a gente está bloqueando algo, a gente está bloqueando essa manifestação que é extremamente natural e rica. E um segundo ponto é o fato dessa mensagem ser individual. Então, por mais que nós, seres humanos, a gente divida os símbolos, a gente tem algo de coletivo. Então, um pássaro, o que a gente divide desse simbolismo coletivamente? Talvez dele ser um ser que voa, que tem asas. Então, essa coisa do alado, ela mexe com a nossa cabeça também. Essa possibilidade de liberdade, talvez, de estar num lugar mais alto, de ter uma visão. Esse é um dos simbolismos dos pássaros e das asas. Mas individualmente, o que um pássaro vai falar para você? E aí isso vai depender individualmente do que aparece. Você sonhou com um pássaro simplesmente voando? Ele estava numa cidade? Ele estava caindo? Estava machucado? Ou ele estava muito vívido? Então, vai símbolo sobre símbolo e aquilo tudo vai depender do que remete a você. Mas eu acho que já chegou num ponto que é óbvio que a gente está conectado como seres humanos. E o que acontece entre a gente é como se fosse uma grande onda. Que o que a gente faz tem um impacto em tudo e o que as pessoas fazem também tem um impacto na gente, né? Tem uma resposta na humanidade. Por isso que nada é simplesmente individual. Enfim, antes que eu comece uma super digressão, tem algo próprio, individual dessa jornada dos sonhos. Você não sonha, por exemplo, com o ex de uma outra pessoa. Você sonha com o seu ex. Tipo, essa pessoa ocupa esse lugar pra você, sabe? Você pode sonhar com o ex de outra pessoa, claro, mas ele não vai despertar a mesma sensação, o mesmo sentimento. Ou se for, você vai pensar, meu Deus, que coisa estranha, sabe? Isso já vai diferenciar. Não vai te tocar no mesmo lugar. É como se cada coisa externa tivesse um lugar interno específico dentro da gente. Enquanto os motivos, as origens, as fontes, elas são misteriosas, o efeito é muito vívido. É como se fosse real, é como se a gente estivesse vivendo de fato aquela experiência. E não é uma coincidência, né, gente? Que quando a gente está fazendo trabalhos internos importantes, entendendo nossos padrões, as coisas inconscientes que a gente faz e não sabe por quê, a gente sonha mais. Eu não sei, eu sou suspeita para dizer porque eu adoro sonhar, principalmente com coisas que são antigas. Eu sinto assim, se eu prestar atenção nisso aqui, pode ser que eu consiga liberar algo para ver se eu consigo seguir em frente. Porque, obviamente, se eu tô sonhando com algo de 10 anos atrás, é porque tem alguma coisa que eu vivo hoje que ainda tem uma similaridade com o passado. Pode não ser tudo, pode não ser ruim também, mas eu acho que é importante a gente prestar atenção nos sonhos para caminhar para essa tentativa de autorrealização, da gente ser cada vez mais a gente mesmo, da gente realizar o nosso propósito aqui em vida, sabe? Porque eu acho que ninguém quer ficar barrando ali a sua própria vida, sabe? E os sonhos, eles podem ajudar nisso. Aí aqui, nesse capítulo, eles tentam destrinchar um pouco essa origem dos sonhos, e aí eles analisam os sonhos na antiguidade, eles falam do pensamento do Freud, do Jung, eles falam que os sonhos não são afetados por considerações sociais, isso é uma realidade. Aqui eles analisam o sonho bíblico. Eu lembro que eu já vi a Marie-Louise von Franz interpretando esse sonho. Tem uma série toda dela no YouTube, eu não lembro o nome. Quem não conhece ela era uma psicóloga junguiana muito interessante. E tem uma série no YouTube que ela fala sobre sonhos também, na qual ela analisa esse sonho e outros, e é bem interessante. E aí aqui tá falando dessa presença do sonho já nesse contexto bíblico.
mas muito antes disso também ele já era presente como algo importante para quem estudava ou estava pensando sobre eles. Então essa coisa dos sonhos serem uma besteira ou serem algo assim que ninguém deve levar em consideração é uma coisa muito moderna, tá? Porque desde a antiguidade, desde antes da antiguidade, na verdade, já era algo assim que ninguém sabe o que é, mas que sabem que ali tem alguma coisa. Então se fazem várias teorias por cima, né? E acho que ninguém acertou completamente, mas a gente novamente bate nessa tecla que eu sempre falo aqui no podcast, né? Que é essa tentativa da modernidade, assim, da contemporaneidade também, de apagar essa conexão com aquilo que é vital, com aquilo que é importante. E a gente anda concordando com isso também, né? Também é nossa responsabilidade. Só voltando aqui para a página 10, porque eu queria comentar uma coisa que fala aqui assim: nós podemos acordar pela manhã alegres devido a um sonho bom ou deprimidos por um pesadelo. Existe alguma evidência de que quando nos sentimos deprimidos sem saber o motivo, a depressão pode ser consequência de um sonho esquecido? E sempre que eu acordo assim, meio amarrada, sabe? Que eu fico tipo, ai... Sabe quando você acorda de mau humor mesmo, devagar e sem vontade de sorrir? Eu fico pensando nessa passagem. Eu fico, nossa, será que eu tive um sonho ruim que eu não tô lembrando? Porque se você acorda de um sonho ruim, um pesadelo que você lembra, você acorda meio estranho, sabe? Enfim... Aqui ele começa a falar algo que repete ao longo do livro, que é os trocadilhos, que algumas das interpretações dos sonhos vêm a partir desses trocadilhos, que o nosso inconsciente ele faz associações mesmo. E aí aqui eles escrevem assim: sonhar com uma boca, por exemplo, é para ele o símbolo provável de uma casa, e os dentes seus habitantes. Assim, a perda de um dente poderia simbolizar a perda de um membro da casa. E claro que ele não tá falando aqui assim de uma profecia, né? Ele tá falando da sensação que a gente tem às vezes de uma pessoa que ela tá indo embora, que ela tá se mudando, tá tendo uma mudança. Eu acho que faz bastante tempo que eu não sonho com boca. Aí eu queria ter lembrado dos meus sonhos. E vale anotar, hein, gente? Depois que começar a ler esse livro ou desse episódio, começa a anotar, porque eu gostaria de ter anotado para eu poder voltar e pensar, caramba, realmente era isso ou não era isso? Aqui eles citam os Senóis, que eu não conhecia, não sei muito sobre, mas eles falam que nesse grupo as pessoas evocavam os personagens e as forças atuantes nos sonhos para que elas pudessem ajudá-las nos problemas da vida cotidiana. Então, os sonhos eles eram analisados todas as manhãs e os adultos advertiam as crianças sobre sua conduta durante os sonhos. Os sonhadores eram estimulados a cultivar seus sonhos e a vivê-los intensamente, tentando tirar deles uma conclusão satisfatória e gratificante. E é interessante isso, né? A gente pensar o sonho como uma ajuda, como essa parte interna nossa que está oferecendo informações que talvez a gente não consiga acessar por essas barreiras que ficam ligadas quando a gente está acordado. Pode ser que seja por isso que algumas culturas relacionavam os sonhos a mensagens divinas, como se existisse, assim, de fato, algo na gente que deseja o nosso bem, sabe? Que deseja a nossa liberação, a liberação da nossa mente, das angústias e dessas coisas que tiram a nossa paz e que impedem a gente, assim, de ser a gente. Seria realmente mágico mesmo pensar que existe alguma coisa que quer ajudar a gente, e talvez isso seja essa interpretação do divino, pensar que tem algo que empurra a gente para o nosso bem. E isso me dá essa sensação de estar sendo cuidada mesmo. Eu sinto que os sonhos, eles são um cuidado, eles são essa proteção. E eu acredito em anjos, eu acredito nessa ajuda divina de fato. Eu não acho assim que todo mundo precisa de cura, como se a gente estivesse inerentemente doente a partir do momento que a gente nasce. Mas eu acredito na perspectiva de que a gente tem sim um desconforto na nossa existência, sabe? Algo que todo mundo lida, que se diferencia de pessoa para pessoa, mas todo mundo tem alguma questão. As pessoas, cada uma do seu jeito, cada uma com a sua ferida. E aí não é uma questão de consertar a nossa existência, mas de aceitar a condição da nossa existência, que tem muitas questões, assim. E aí aqui é esse parágrafo interessante, né?
Nenhum símbolo onírico pode ser separado do indivíduo que o sonha, e não existe nenhuma interpretação definitiva ou direta de qualquer sonho. Em outras palavras, o seu sonho pertence a você, e mesmo que outra pessoa tenha sonhado um sonho idêntico, seu significado será diferente. Incrível. Tá vendo? Ele vai assim traçando relações com obras de arte, com autores. É muito interessante. Aqui, quando ele entra nessa parte de Jung, ele diz assim, eu achei interessante essa parte. Jamais pude concordar com Freud em que o sonho seja uma fachada por trás da qual o seu significado permanece oculto. Um significado já conhecido, mas que maliciosamente, por assim dizer, impedimos de chegar à consciência. Para mim, os sonhos são uma parte da natureza, não tem nenhuma intenção de enganar, e sim de expressar algo tão bem quanto possível, exatamente da mesma maneira que uma planta cresce e um animal procura alimentos da melhor maneira. Eu acho que as duas perspectivas, elas têm conteúdos valiosíssimos, e eu acho que cada uma serve para momentos diferentes ou para necessidades diferentes da nossa vida. A gente vai revisitando as coisas, as teorias e vai vendo ali o que já encaixa para os nossos tempos e o que não encaixa, sabe? E às vezes a coisa exatamente do jeito que ela surgiu, para aquele momento ela foi muito importante. E se ela tivesse sido de outro jeito, ela não teria servido. Então eu acho que também tem o lugar e a hora. Aqui, nessa fala do Jung, achei interessante que ele diz que não sei como surgem os sonhos. Tenho, de um modo geral, dúvidas sobre se minha maneira de tratar os sonhos merece mesmo o nome de método. Compartilho todos os preconceitos dos meus leitores contra a interpretação dos sonhos como a quintessência da incerteza e da arbitrariedade. Mas, por outro lado, sei que, se meditarmos longo e profundamente sobre um sonho, se nos concentrarmos nele, se o virarmos e revirarmos, quase sempre ele nos revelará algo. Esse algo que obtivermos não nos autoriza, entretanto, a jactarmos de sua natureza científica ou racionalizá-la, mas é uma sugestão prática e importante que mostra ao paciente em que direção seu inconsciente o está conduzindo. Jamais poderia eu escrever algo tão bom assim sobre os sonhos. Que direção você está sendo conduzida? Os sonhos, eles mostram. O inconsciente é essa super palavra que causa muitas dúvidas e muitos questionamentos, mas eu acho que a gente está num ponto que a gente já sabe que tem escolhas que a gente faz que elas são inconscientes e que a gente só percebe isso depois que a gente passou por um processo. E às vezes a gente fala, caraca, não, eu tô super consciente aqui ao tomar essa escolha. E aí depois de um tempo a gente fala, meu Deus, olha onde eu vim chegar, sabe? Às vezes não por causa daquela escolha específica, mas pelo jeito que você vive a vida, pela sua perspectiva das coisas. Mas é isso, é algo que nos conduz. São poucas as chances que a gente tem de acessar ali esse conteúdo, sabe? Os sonhos são uma delas, eu acredito que os oráculos são outras, leituras energéticas são outras também. Aí vai ficando cada vez mais místico do jeito que a gente gosta. É claro que o universo nosso interior, ele também vai refletir a nossa energia vital, porque essa energia é a energia de criação. E, de certa forma, isso move a gente. É importante demais a gente mergulhar nos sonhos porque eles dão pistas sobre essa corrente de energia. Então, para onde eu estou direcionando a minha energia vital? Isso é uma pergunta muito importante. Essa energia que é a única coisa que você tem. Não é o que vem só do alimento, o que vem só do que você assiste, mas tem algo que é seu também. Tipo, por que você acorda todos os dias de manhã e consegue levantar da cama? Não é só fisiológico. Tem algo que é do seu espírito também. O que está fazendo o seu inconsciente, o seu espírito continuar vivendo? Como diz aqui no livro, é um acesso. Se a gente fizer essa pergunta simples, por que eu sonhei isso, pode ajudar a gente a responder essas questões. E como todos os processos na vida, esse também a gente pode ter ajuda. Um bom terapeuta, ele pode ajudar nos momentos em que os sonhos são grandes, são muito importantes. E eu nem falo assim dos mais intensos ou dos explícitos, que são os sonhos mais diretos, que nem tem assim tanta interpretação. Mas tem sonhos de outras ordens que eles envolvem, às vezes, emoções mais complexas. Eles citam aqui, por exemplo, os grandes sonhos.
e diz assim: são normalmente sonhados quando uma pessoa está no início de sua juventude, na época da puberdade, ou quando ela está vivendo a crise da meia-idade, ou ainda um pouco antes da morte. São os sonhos mais difíceis de serem interpretados, pois contém muitos símbolos que não provêm do exterior que rodeia o sonhador, ou mesmo, talvez, de sua vida psíquica, mas de um grande fundo de ideias gerais, universais, experiência comum da qual participa toda a espécie humana. Tem um sonho que eu acho que ele foi isso, e que eu lembro de ter interpretado como uma terapeuta. Se você quer entender mais sobre esses grandes sonhos, eu recomendo novamente a série da Marie-Louise von Franz sobre os sonhos, porque ela interpreta esses grandes sonhos e ela fala do sonho dela, por exemplo. Aí eles falam aqui dos pequenos sonhos que utilizam símbolos da experiência cotidiana e estão relacionados com problemas do dia a dia. Esse grande sonho que eu tive, eu acho que ele foi isso porque ele falava da minha experiência com o divino, da minha experiência com Deus. E na verdade, assim, não só isso também, ele falava de algo mais ancestral, sabe? Nossa, ele me conectava com alguma coisa que era, assim, uma linguagem mais secreta, ou uma coisa que era mais antiga. Então é por isso que eu consegui fazer essa diferenciação. E eu acho que é por isso que eu lembro dele até hoje também. Pode ser que você tenha tido um sonho assim, que você fala, cara, esse foi... ele era diferente. Ele falava sobre alguma outra coisa. Um ponto importante, né, sobre essa interpretação, esse livro é isso, ele dá várias dicas também da gente interpretar. E eu sempre recomendo fazer esse processo junto com outras pessoas, a não ser que você já faça terapia há bastante tempo, leia bastante sobre isso, porque é muito fácil assim a gente falar, esse sonho significa isso, e ele não significa realmente aquilo, né? A gente bota uns disfarces, chega a algumas conclusões, assim, porque a gente quer se convencer. Não é tão fácil assim interpretar, mas eles dão umas pistas. Aqui diz assim: achamos que os sonhos são confusos porque eles não obedecem às mesmas leis da vida real. A personalidade parece perder seu significado. Podemos ser nós mesmos ou outras pessoas ao mesmo tempo, ou nos descobrir apreciando situações que repugnamos na vida real. Tem aqui esse capítulo sobre o que é o sono, então vai passando por todas essas coisas, muito interessantes também. Amo esses gráficos. Gente, e vamos falar sobre as cores desse livro, né? Tipo um lilazinho perfeito. Aí aqui tem essa parte prática mesmo de explicar qual é o momento do nosso sono que acontecem os sonhos. E aí tem essa breve parte aqui que eu sinceramente achei uma coisa muito impressionante, que diz assim: imagens de revelação podem se manifestar em sonhos. O famoso sonho de Kekulé, no qual viu uma cobra engolindo o próprio rabo, possibilitou-lhe estabelecer a estrutura da benzina, a qual, conforme lhe ocorreu então, deveria ter uma forma circular. Tais sonhos, cuja importância aparente pode evaporar quando em estado desperto, foram associados por alguns pesquisadores aos períodos de sono SMRO. Ele explica aqui a diferença do sonho mais leve para um sonho mais profundo. Mas eu queria falar dessas imagens de revelação, porque os sonhos, eles podem ajudar a gente dessa forma prática. Porque como quando a gente dorme, a gente tem menos barreiras, isso acontece também, por exemplo, em outros estados de relaxamento, quando a gente está tomando banho, por exemplo. É comum a gente ter respostas que a gente precisa. Eu estou fazendo um trabalho atualmente de algumas palavras, faço assim um eixo de palavras, elas remetem a alguma coisa que não diz exatamente o que é, né? Então a gente fica rodeando com essas palavras esse centro também que ele nunca é dito. Mas eu tava tentando achar uma palavra específica, que ela trazia uma sensação específica, ela evocava algo. Eu não conseguia, eu procurei em dicionário, eu procurei na internet, sinônimo, enfim, não tava achando. Aí eu fui dormir nessa mesma noite e quando eu acordei, gente, eu tava com a palavra na ponta da minha língua, sabe? Com aquela sensação assim, é essa. E isso acontece também quando a gente tá quase dormindo às vezes, que vem, por exemplo, muitas ideias, vem monólogos, você responde coisas que você não respondeu, assim, do tipo, devia ter dado essa resposta pra pessoa. A gente revisita memórias vergonhosas também. Por quê? Porque a nossa barreira que afunda essas coisas, que reprime de certa forma, ela tá menor. A gente fica com menos medo da visão dos outros, a gente fica com menos medo da falha, do julgamento. Então, coisas assim, elas podem se manifestar.
Aí aqui fala, eu não conhecia esse tipo de sonho que chama hipnagógico. Na verdade, já sonhei sonhos assim, mas eu não sabia que tinha um nome, que são esses sonhos fragmentários, em que ele muda muito. Então, você sonha que você tá num lugar, aí você sonha que você tá em outro, que você foi para outro lugar, e tinha não sei quem, aí tinha não sei o que lá. Então, esses sonhos assim com muitas imagens, parece aquele clipe da Lady Gaga. Aí fala desse quadro aqui que foi inspirado nesses tipos de sonho. E ele fala assim que são com frequência terrivelmente difíceis de interpretar, porque é um conteúdo muito vasto. Sobre medo, gente, aqui diz assim: os sonhos são fascinantes e ninguém precisa temê-los mais do que quaisquer outros meios de autoconhecimento. E ninguém deve ficar sem as fascinantes informações que eles podem oferecer. A melhor maneira de treinar a mente para lembrar-se dos sonhos é manter papel e lápis junto da cama e, imediatamente após despertar de um sonho, anotá-lo. Não é necessário, nesse estágio, escrevê-lo em detalhes, mas se for possível rascunhar algumas palavras, apenas os elementos principais do sonho, onde você estava e, mais importante, como se sentia, com medo, exaltado, deleitado ou o que quer que seja, você se descobrirá mais tarde capaz de lembrar os sonhos de maneira mais completa. É isso, a maioria dos sonhos ela é cotidiana, mas se for um sonho importante, é interessante você já conhecer esse processo para você poder aproveitar o sonho. Se você detesta escrever, desenhe os seus sonhos. Essa abordagem pode resultar no mesmo sucesso. O processo básico é o mesmo e, de fato, você fará um registro mais profundo, já que é possível que leve mais tempo para você produzir essa memória. Aí fala desse terapeuta que eu não conhecia, Frederick Perls, que desenvolveu o processo da cadeira vazia, pelo qual fragmentos do sonho material dos sonhos são isolados e elaborados. Gente, eu achei isso aqui extremamente avançado, então eu não vou falar pra vocês. Eu acho que precisa da ajuda de um terapeuta, porque eu lembro que a minha terapeuta algumas vezes fez coisas parecidas com isso. E isso aqui me emocionou bastante. Fala desse artista Albrecht Dürer, que pintou e escreveu seu sonho em 1525. Vi essa aparição durante o sono. Grandes águas caíam do céu. A primeira atingiu a terra a uma distância de aproximadamente 6 quilômetros de mim, com uma terrível força. Eu estava com tanto medo que despertei antes que a outra caísse, de maneira que, quando me levantei pela manhã, pintei o quadro acima conforme eu tinha visto. Deus torna todas as coisas melhores. Gente, que coisa linda essa representação do sonho com a imagem do que ele viu e o que ele escreveu. Isso me lembrou algo que eu fiz faz muitos anos. Foi a única vez na minha vida, assim, que eu sonhei com uma pessoa que tinha falecido. E foi uma amiga minha. Eu sonhei que eu tava com ela e com outras amigas numa mesa, assim, e tava todo mundo comendo e conversando, e era uma celebração mesmo. E foi tão forte, tão vívido, assim, parecia que a gente tava, tipo, jantando no céu mesmo. E eu fiquei com aquela imagem tão forte em mim que eu fiz um trabalho no qual eu descrevi esse sonho, porque eu não queria esquecer ele, sabe? Então, é importante que essas coisas que estão nessa nossa vida interior, que elas existam aqui no mundo acordado. Para quem está se introduzindo nessa linguagem dos sonhos, acho interessante prestar atenção nesse capítulo. Em todo sonho existem numerosas imagens e, ao interpretar os seus sonhos, é importante compreender que você nem sempre precisa ser apenas você mesmo. Você pode se tornar outras pessoas e mesmo objetos. O importante ao avaliar seus sonhos é examiná-los de todos os pontos de vista. Por exemplo, você pode estar tendo uma conversa com um amigo. Pense que você é você mesmo no sonho, mas também seu amigo. Isso poderá lhe dar outra perspectiva. Pense também que você pode ser um dos objetos do sonho, mas quando se colocar no lugar dele e considerar o que está acontecendo com ele, como ele está sendo usado, aplique o ato ou a circunstância a você mesmo. Com isso, você poderá ver que o sonho está usando um símbolo para iluminar de uma maneira nova a situação na qual você se encontra. O que está acontecendo com tal objeto, as atitudes das pessoas ou o uso que fazem dele podem ser significativos. O objeto tem normalmente alguma relação com você. Por exemplo, um escritor pode se tornar uma caneta ou um manuscrito no sonho.
Freud chama o que acontece nesse tipo de sonho de deslocamento. Uma pergunta importante a se fazer é como você se sentia no sonho. Feliz, com medo, preocupado? Estava se exibindo, sendo autoritário? Estava encolhido ou com medo? Dessa maneira você poderá se relacionar com os seus sentimentos conscientes nos seus sonhos. Eles provavelmente estarão lhe dizendo algo importante sobre suas reações às situações de sua vida cotidiana. Gente, uma vez, há muito tempo, eu sonhei que eu ia na minha cozinha e que tinha uma tomada que começava a pegar fogo, sabe? E aí eu saía desesperada. Então, é claro que nesse sonho eu era a pessoa que estava vendo aquilo, mas com a ajuda da terapeuta, eu vi que eu era a tomada naquele momento, sabe? É algo que hoje em dia a gente olha e fala, putz, caramba, óbvio, você estava sobrecarregado, você estava se sentindo que você ia explodir a qualquer momento, ter um burnout, sei lá. Mas naquele momento não era isso que eu estava sentindo. Naquele momento eu estava pensando em todas as coisas que eu tinha para fazer na minha vida, no dia a dia e tal. Então esse sonho me ajudou muito naquele momento a perceber como eu estava me sentindo. Aqui fala desse sonho que tem nessa ilustração, que uma pessoa sonhou que tinha um animal sendo aprisionado, né? Isso pode representar o sonhador. Aqui fala dos sonhos pesadelos. Nos sonhos a gente quase não consegue distinguir o que é verdade, o que não é, né? Tirando os sonhos lúcidos, que são sonhos que a gente tem um maior controle daquilo que a gente está sonhando. Então é muito interessante a gente ver a reação das crianças quando elas despertam de um sonho, por exemplo, que elas ainda não sabem o que é exatamente um sonho. E tem uma amiga que compartilhou que acho que o filho dela falou assim, mamãe, cadê o cachorro que estava aqui na hora que ele estava acordando, sabe? Então, claro que é uma criança, mas a nossa cabeça, ela age dessa forma, como se aquele momento, aquilo que a gente estivesse sonhando fosse real. Por isso que a gente reage dessa forma muito instintiva aos pesadelos, sabe? E aí aqui nesse capítulo eles continuam falando de sonhos, tipos de sonho, então tem também esses sonhos de preocupação, né, que a gente tá muito quando a gente tá bem ansioso, mas tem o que eles chamam aqui de sonhos de disposição, que eu achei muito curioso, eu vou ler para vocês. A Aldeia de Sereias, de Paul Devaux, capta algo do espírito incomum dos sonhos de estado de espírito, vívidos, mas muito difíceis de descrever. Tais sonhos fazem uso de imagens pessoais e têm uma característica fantasmagórica especial. Gente, eu lembro exatamente desse tipo de sonho. E que eles mostram o verdadeiro caráter do sonho, que é essa coisa bem onírica, como se fosse uma pintura do René Magritte mesmo. E fala que, em muitos sentidos, tais sonhos são muito vívidos, apesar de ser impossível expressá-los em palavras, pois toda a emoção que os permeia, bem como as imagens incomuns e pessoais, parecem estar além da linguagem. Tais sonhos não são apenas importantes, mas podem também repetir nossos sentimentos presentes de uma maneira extremamente sutil. Eles nem sempre nos ajudam a chegar a decisões. Os sonhos corriqueiros nos dão tal ajuda, mas podem estimular nossas emoções e nossa imaginação ao se desenvolverem de maneiras novas. São, por isso, basicamente criativos. Talvez tais sonhos sejam formas muito embrionárias de um novo trabalho criativo, ou o começo do desenvolvimento de vida que, no devido tempo, tomará forma e se tornará importante. Deveríamos agradecer ao inconsciente por fazer tal trabalho, sabendo que com o decorrer do tempo atingiremos uma maior consciência. Gente, sério, esse tipo de sonho é perfeito. Tem um sonho que eu lembro que eu descia a escada aqui de casa e eu me via sentada na mesa, brincando, tipo, com umas formas que flutuavam no ar, assim, um triângulo, um quadrado, e eu mexia, assim, elas flutuavam, foi incrível. Eu não lembro o que veio depois disso, e tá aí algo pra gente lembrar de anotar, né? Porque eles falam aqui da sequência de sonhos também, que provavelmente esses sonhos que a gente tem de um dia depois do outro, ou um sonho seguido do outro, eles provavelmente estão relacionados também. Aqui diz assim,
É claro que você necessitará desenvolver a capacidade e a compreensão dos sonhos para se tornar capaz de interpretá-los inteiramente, mas nem sempre isso é válido, assim é necessário perseverar. Talvez, por exemplo, você tenha algum problema que o está deixando deprimido. Numa noite você poderá sonhar que está carregando uma cesta de compras muito pesada. Na seguinte, suponhamos que está cavando o jardim ou se envolvendo numa situação muito complicada, a qual literalmente não significa nada para você. Os sonhos poderiam estar simplesmente ilustrando o seu estado presente, reproduzindo seus sentimentos conscientes. A cesta poderia estar cheia de problemas seus. O sonho poderia estar sugerindo que você deveria tentar escavar a superfície dos problemas, trazendo-as à superfície do solo. A confusão de eventos em seu sonho poderia estar refletindo a confusão de seus problemas atuais, dizendo-lhe que a primeira coisa a fazer é colocá-los em ordem. E aí aqui fala de uma certa evolução, que, por exemplo, você pode sonhar que você está abrindo uma janela. Isso seria, por exemplo, uma luz no fim do túnel. Gente, esse episódio está ficando gigantesco, porque esse livro realmente tem muitas coisas interessantes. Mas eu tô chegando ao fim e tem uma coisa muito importante aqui pro final, que são os sonhos repetitivos. Se você teve sonhos repetitivos ao longo da sua vida, eles são extremamente importantes. Eu vou ler primeiro. A maioria das pessoas tem sonhos que se repetem de tempos em tempos. Para muitas, o velho sonho preferido surge depois de um período de anos, enquanto para outras ele retorna a intervalos mais curtos. Basicamente, ele parece nos avisar repetidamente sobre algo que queremos ou algo que necessitamos muito. Não interprete mal a palavra algo, já que o sonho pode não se referir a alguma coisa material. Sua necessidade, conforme simbolizada no sonho repetitivo, pode ser de amor e afeição, ou mais importante que tudo, representar uma tentativa de encontrar a solução para um problema psicológico de raízes profundas que não foi resolvido. De fato, sonhos repetitivos provavelmente refletem problemas estagnados que alguma situação ou impressão externa redespertou no inconsciente. A cada vez que se repete, o sonho estará provavelmente nos dizendo em que estágio estamos na solução do problema. Por isso, é importante notar a menor diferença entre o primeiro sonho e sua última aparição. Um rearranjo na ordem dos eventos, mudanças no conteúdo visual e ênfases diferentes podem ser importantes. Gente, teve um sonho que eu tive que ele se repetia assim 2 vezes por ano, no máximo. E que ele me assustava muito, porque é meio que um pesadelo, um sonho no qual acontecia uma série de eventos bem específica. E durante muito tempo, no começo, assim, quando eu comecei a trabalhar ele na terapia, óbvio que eu não vou falar aqui do que é, né? Porque estaria abrindo aqui o meu inconsciente para todos. Mas eu sonhava que tinha uma certa coisa que estava enterrada no chão, assim, era tipo debaixo do piso, sabe? E toda vez que eu tinha esse sonho, eu tinha uma sensação muito ruim, do tipo, cara, tem algo que eu tô ignorando, tem essa coisa que eu não sei o que é, sabe? Eu tentava decifrar e eu não conseguia chegar a uma conclusão e eu ficava, assim, mexida, porque eu queria saber o que era, né? Eu queria, assim, liberar aquilo. E aí eu fui passando por alguns processos na minha vida e eu acho que eu fui evoluindo o certo, assim... Na verdade, eu fui chegando ao fundo do poço, tá? Hoje em dia eu sei o que era, mas eu tive que chegar, assim, muito fundo, numa parte muito ruim do que aquilo estava falando, para que eu começasse a mudar aquilo, sabe? E aí eu fui mudando, assim, quando você resolve ver alguma coisa que estava ali, que você estava ignorando, você vê, né? E aí não tem mais volta, sabe? Então eu lembro que teve um dia que eu sonhei, era a mesma coisa, só que mudou, sabe? A coisa já não estava mais enterrada embaixo do chão, ela estava na parede. E ela estava na parede de um lugar muito específico, que foi uma casa que eu morei especificamente. Pronto, assim, sabe? Aquela sessão no qual a gente entendeu, eu entendi no caso, assim, né? Foi, gente, não tem sensação melhor do que você liberar um padrão, do que você sacar a sua forma de fazer as coisas e o que você faz que você não quer mais fazer, sabe? E que, tipo, não faz sentido pra você, seja em termos de relação, de amizade,
enfim, do que quer que seja. Aqui fala desses sonhos proféticos, né, como advertência. E esses sonhos de advertência, né, eu acho eles interessantes assim, porque enquanto vocês estão aqui vendo esse vídeo, vocês já pensaram, por exemplo, se vocês gostam ou não desse tapete, o que vocês estão pensando do que eu tô falando, o que vocês acham do livro, o que vocês acham das ilustrações, o que vocês acham da minha mão. Vocês já estão absorvendo todas essas informações, só que elas estão indo para esse lugar inconsciente, sabe? Porque não tem como a gente ter consciência de tudo. Mas eu acho que quando a gente sonha com alguma coisa que é, assim, uma informação que ela parece ter vindo do além, ela é, na verdade, uma informação que a gente absorveu, mas que o nosso consciente barrou. Teve uma vez que eu fui traída e eu lembro de ter sonhado que eu tava sendo traída, sabe? E aí eu ficava, caraca, será que eu tô doida? Será que eu tô doida? E nunca falha, né? Não tô dizendo que é pra todo mundo, porque eu sei que tem muita gente com neura, tá? Que fica na preocupação, mas se você tá ali conectado, pode ser sim um sinal, né? No consciente a gente tá deixando passar várias coisas porque a gente não quer ver, mas o nosso consciente, ele pega cada sinal que a gente tenta ignorar. E aqui ele fala isso, né? Ele rebate um pouco a teoria do Freud, mas eu acho que é tão interessante tudo que a gente já falou que não vou ler isso. Aqui finalmente começa no Guia de Orientação dos Sonhos, que ele fala sobre como que você usa esse guia. Aí ele dá um exemplo de um sonho, o que significaria essa análise. E aí aqui ele começa todos os tipos mais comuns de sonho que tem, e ele vai fazendo essa análise. Então tem os sonhos do tipo de perseguição, tem sonhos de paisagem, sonhos com viagens, acho isso muito legal também. Tem sonhos que eles parecem que saíram direto de um conto de fadas, né? Tem um sonho que você tem consciência de como tá o clima, é muito legal isso. Sonho com fogo, sonho com nascimento, morte ou transformação, sonho com água. E aí eles simplesmente colocam questionamentos assim, sabe? Roupas e nudez, nossa, sonho clássico esse também, voar, outro sonho clássico. Só sonhei que eu tava voando uma vez na minha vida. Aí sonhos com comida e com bebida. Sonhos com tipos específicos, gente, eu já sonhei com peixe uma vez e foi bem impressionante, com ambientes. E aí eles falam, né, por exemplo, obras que inspiram respeito e admiração, como catedrais, castelos, mansões, podem estar relacionadas com aspirações ambiciosas, especialmente se estivermos olhando para elas. Você estava subindo ao topo de uma obra, tente lembrar se estava com medo ou orgulhoso. Gente, é isso, assim, você vai traçando ali os paralelos, sabe? Aí tem também esses sonhos com cores, sonhos com multidões. Eu acho que, assim, quanto mais o sonho parece um conto de fadas, mais ele vai estar falando ali de aspectos muito instintivos de dentro da gente, sabe? Da forma como a gente age, da nossa psique mesmo, tipo, da forma como a gente é formado, porque cada pessoa é diferente uma da outra. Além desse livro, eu também lembro de alguns sonhos bem chave que eu tenho. Eu sonho assim, que eu tô num brechó e que eu achei a roupa mais linda, mais incrível, sabe? E não é que aquilo vai me deixar bonita, mas é que aquilo ali é algo assim muito especial e muito perfeito e maravilhoso. Eu gosto de sonhar com isso. E aí, quando eu li aqui essa parte das roupas e da nudez, foi muito de encontro ao que eu acho que queriam dizer esses sonhos. É isso, gente, não vai dar para ler exatamente todos aqui os significados, porque vai ficar muito longo, mas fica aí para você adquirir esse livro, se você gostou. Não é uma propaganda, né, mas eu acho que é um título interessante de ter para você dar uma folheada e apreciar também o livro, sabe? É isso, eu espero que você tenha encontrado o que você estava buscando e que esse livro possa te dar as respostas que você procurava. Muito obrigada, gente. Um abraço.